Olá, boa noite. Agora 19h32 para você que estava aí curtindo as emoções de 3 vezes ano ou ligou a TV agora, seja muito bem-vindo. Segunda-feira quase acabando. Eu sou Igor Marques e te convido a acompanhar a partir de agora as principais notícias que movimentaram o seu dia. Então vem comigo que o SBT Brasília, segunda edição, está começando. Olha só, a CPI mista sobre os ataques do dia 8 de janeiro ouviu hoje o coronel Jorge Eduardo Naime. Na época, ele era comandante do Departamento de Operações da Polícia Militar do DF. Num primeiro momento, o coronel não ia comparecer, mas parece que mudou de ideia. Quem vai explicar para a gente é a repórter Natália Fruê, que acompanhou o dia lá no Congresso. Natália, o coronel, inclusive, está detido, né? Ele admitiu que falhou no 8 de janeiro. Boa noite para você. Oi, Igor, boa noite para todo mundo. Para os parlamentares, na CPMI do 8 de janeiro, ele atribuiu qualquer responsabilidade para o que aconteceu aqui na Praça dos Três Poderes em 8 de janeiro ao general Gustavo Dutra, ele que era comandante militar do Planalto, essa região aqui que engloba Brasília. Disse que antes de 8 de janeiro, as tropas da PM do Distrito Federal tentaram retirar aqueles golpistas que estavam no acampamento aqui do QG do Exército e que eles foram impedidos pelo general Dutra. Na prática, o que Naime fez? Ele reproduziu o que já vem dizendo, repetiu o que já vem dizendo em outros depoimentos, inclusive para a CPI da Câmara Legislativa aqui do Distrito Federal, onde ele já depôs de que ele, na verdade, que está sendo tratado como um investigado, mas que foi só depois que ele chegou aqui na Praça dos Três Poderes que, de fato, aqueles golpistas foram contidos. Por quê? Porque José Eduardo Naime estava na véspera do 8 de janeiro. Segundo ele vinha de uma jornada exaustiva de trabalho e a folga começou no dia 5 e seguia, portanto, até o 8 de janeiro, quando foi chamado às pressas. Agora há pouco a sessão foi suspensa porque ele se emocionou ao relembrar da família. Ele está preso há 5 meses, foi preso em fevereiro. E por quê, Igor? Porque informações da Polícia Civil aqui do Distrito Federal deram conta de que ele poderia fugir com os filhos para não ser responsabilizado pelos atos. E aí, em uma das fases daquela operação Lesa Pátria, feita pela Polícia Federal para coibir a ação dos golpistas, ele acabou sendo preso e não foi mais solto. Disse aqui na CPMI que não sabe por que está preso, Igor. Tá certo, Nath. Qualquer novidade, você me chama aqui. Obrigado, bom trabalho para você. E olha só, agora uma história que despedaça o coração de qualquer um. Uma criança de apenas 2 anos morreu em Ceilândia depois de ser levada a 2 hospitais. Um público e um particular. Anthony Levi dos Anjos estava com meningite B, mas o quadro dele simplesmente não foi considerado urgente pelas equipes. Os pais, claro, estão devastados e acusam os hospitais de negligência. Quem mostra pra gente é o repórter Davidson Santos. A gente está aqui com os pais do Anthony, tanto a Mayla quanto o Jonathan, que estão denunciando a negligência tanto do hospital particular quanto do hospital de Ceilândia. Eu levei meu filho a primeira vez para o hospital de Ceilândia. Chegou lá, ele passou pela triagem. A mulher falou bem assim que não estavam atendendo somente a pulseira vermelha e não deram nenhuma pulseira para meu filho, entendeu? E não tinha ninguém no hospital. E aí eu vim embora para casa. Quando pensa que não, meu filho deu uma piorada. Aí eu vi que ele já estava ficando meio roxinho, que tem foto aí, né? E aí eu fui para o hospital das clínicas, pronto-socorro. Chegando lá, a médica não sabia o que fazer com meu filho, por lá ser um pronto-socorro, né? Não levou meu filho para UTI, não fez nada com meu filho, estava ligando para o SAMU. E eu perguntei para ela, moça, o que você está fazendo? Ela falou, estou ligando para o SAMU. Aí eu falei para quê? Ela, para levar seu filho para o hospital de Ceilândia. E eu não pensei direito, né? Porque eu estava nervosa, querendo salvar a vida do meu filho. Eu falei, pode deixar então que eu levo. Ela falou bem assim que era melhor eu levar meu filho para o hospital de Ceilândia. Lá sendo um pronto-socorro. Meu filho morreu por negligência médica de 2 hospitais. O Hospital de Ceilândia e o hospital particular, o Hospital das Clínicas. A gente quer deixar aqui a nossa revolta, o nosso sofrimento. Entendeu? Porque não é fácil perder uma criança de 2 anos de idade por negligência. Você não está esperando isso é um baque muito grande para a família. E o que resta é só saudade, saudade. Pois é, a direção do Hospital Regional de Ceilândia alega que o Anthony Levi chegou na emergência às 2h40 da madrugada de sexta-feira e que ele teria sido classificado com a cor laranja, que significa risco imediato.
mas que os pais teriam optado por não esperar o atendimento. Já o Hospital das Clínicas não se manifestou até o fechamento do nosso jornal. A Polícia Civil investiga o caso. E a meningite é uma doença considerada endêmica, gente, aqui no Brasil. Só no DF foram notificados 174 casos em 2022. Para você que não sabe, a meningite é causada por uma inflamação das meninges, que são as membranas que envolvem e protegem o cérebro. A transmissão acontece principalmente pelo contato direto com secreções respiratórias de uma pessoa infectada, como tosse ou um espirro, por exemplo. A gente conversou com uma médica especializada em infectologia e ela explicou os sintomas e destacou também a importância da vacina no combate à doença. Vamos ouvir. Os principais sintomas são febre alta, irritabilidade, rigidez de nuca. Em crianças pequenas é difícil diagnosticar e o principal sintoma é a irritabilidade e a febre. E também a presença de vômito, convulsões e outros sintomas neurológicos que podem levar ao óbito. A principal prevenção continua sendo a vacina. A gente tem disponível na rede pública a meningo C e para algumas faixas etárias a chamada conjugada, que vem ACWY. A meningo B a gente tem disponível preferencialmente na rede particular e aí o indivíduo tem que pagar. Como ela representa uma quantidade menor das causas de meningite, o sistema público não tem ainda disponível, mas seria um ganho enorme se a gente tivesse. Tá aí, seria um ganho gigantesco mesmo. Lembrando que o Anthony Levy morreu justamente da meningite tipo B, essa que não tem vacina disponível no SUS. E o custo dela na rede particular passa de R$ 650, ou seja, é cara. Como nem toda a família consegue pagar, as crianças ficam expostas ao risco. Então, se você tem condições, não deixa para depois. Vacine o seu filho. Um homem ficou em estado grave depois de ser atropelado por um caminhão-tanque na BR-060. O acidente foi em Samambaia, perto do antigo Parque Leão, sentido Brasília. O motorista do caminhão não se feriu, mas o pedestre teve fraturas nas pernas e nos braços, traumatismo craniano e parada cardiorrespiratória. Os bombeiros fizeram os primeiros socorros, mas como o quadro era grave, foi necessário apoio do transporte aéreo. A vítima foi levada no helicóptero dos bombeiros até o hospital de base. Não há informações ainda sobre o estado de saúde dele. E a semana começou com um número assustador que mostra como aumentou a violência contra a mulher aqui no DF. Até agora já foram registrados 18 feminicídios, um a mais que o número registrado em todo o ano passado. Só no último fim de semana, 2 mulheres perderam a vida. A Polícia Civil ainda procura Jonas Costa Patacha, de 29 anos, suspeito de ter matado a facadas a ex-namorada Emily Thalita da Silva, de 20 anos. A jovem tinha medida protetiva, mas estava bebendo e comemorando o próprio aniversário com ele e alguns amigos quando foi morta. O crime foi por volta das 6 horas da manhã do último sábado, na chácara 64 do Sol Nascente. Câmeras de segurança registraram tudo. Emily tenta correr, mas é atingida nas costas. Ela coloca a mão na ferida e caminha desorientada pela rua. Segundos depois, a jovem cai no chão. Os colegas ficam desesperados. A Emily acabou retornando o relacionamento com ele e chegou a essa fatalidade. Infelizmente, apesar de todas as providências que foram tomadas no sentido de protegê-la. O rapaz tinha histórico de violência doméstica contra outras ex-namoradas. Ao todo, havia 7 ocorrências na delegacia, incluindo a da Emily. Ainda segundo a polícia, Jonas é usuário de drogas, chegou a ser preso por roubo, mas havia deixado a prisão 2 dias antes de começar a namorar com a vítima. Muitas vezes o juiz, ele determina que o afastamento seja mútuo. Tanto o autor não pode entrar em contato com a vítima, quanto a vítima entrar em contato com o autor. E a partir do momento que ela também descumpre essa ordem do juiz, ela se coloca em risco. Emily deixa uma filha de 1 ano e 5 meses, fruto de outro relacionamento. O feminicídio está sendo investigado pela Delegacia Especial de Atendimento à Mulher de Ceilândia. Você que está em casa acompanhando o SBT Brasília, segunda edição, presta atenção nessas imagens. Vamos rodar aí? Esse roubo aconteceu num restaurante de Taguatinga no mês passado. E a Polícia Civil divulgou as imagens para que a população ajude a reconhecer o autor.
Então, se você tem alguma informação sobre esse homem aí, denuncie pelo 190, porque não é a primeira vez que ele rouba esse mesmo estabelecimento, lembrando que essa denúncia pode ser anônima. E os furtos de energia viraram parte da rotina de quem mora e trabalha nas quadras 707 e 907 Sul. Quem presta serviço ou precisa de serviços de empresas por lá também sofre. A escola do Detran, por exemplo, já teve que parar as atividades por causa da falta de luz. Ana Paula conta que a empresa que ela trabalha só não parou por falta de energia elétrica em 3 ocasiões diferentes por causa do gerador. Esse mês, para você ter uma ideia, nós já tivemos 3 processos de furtos, né? E ficamos sem energia. Então, cada gerador, quando a gente liga esse gerador, por hora, a gente gasta em média de R$800 de diesel. Já o Detran da 906/907 Sul, que não tem gerador, teve o atendimento ao público e as aulas de renovação de carteira, reciclagem de condutor infrator e outros cursos interrompidos por causa da falta de energia elétrica. A gente não tem nada manual, né? Então o usuário que chegou aqui realmente não pôde ser atendido em função da falta de sistema mesmo, né? Porque quando você não tem energia, você não consegue fazer nenhuma identificação, né? Então você não consegue reconhecer o usuário. E a parte de biometria é imprescindível a energia. De acordo com as pessoas que trabalham aqui entre as quadras 707 e 907 da Asa Sul, o motivo da falta constante de energia elétrica seria o furto de cabos de cobre. E para tentar aí coibir um pouco da ação dos criminosos, eles decidiram por conta própria mandar soldar a tampa dos bueiros. Nós tivemos a ideia de chumbar, consultamos a Neoenergia, ela disse que não teria problema, que eles têm facilidade para, se for o caso, abrir de novo, então assim fizemos. No local dos furtos de cabos de transmissão de energia, as lâmpadas dos postes que fazem a iluminação e também poderiam inibir um pouco da ação dos bandidos estão assim, quebradas. Quem mora, trabalha ou precisa passar pela região pede mais segurança. Eu vejo esse local como um pouco perigoso. Eu passo de dia, mas à noite eu não teria nenhuma coragem. A situação, as pessoas tendo que tomar as rédeas para evitar o problema, tendo que soldar para evitar. A Secretaria de Segurança Pública informou que houve uma redução de 8,5% nos furtos de cabos na região de Brasília. Entre janeiro e maio deste ano foram registradas 193 ocorrências. No mesmo período de 2022 foram 211 registros. A Polícia Militar pede que qualquer atitude suspeita seja denunciada por meio do 190. 8 homens e uma mulher formaram uma quadrilha especializada em fraude bancária. O grupo se passava por atendente do BRB para aplicar golpes. Uma das vítimas teve um prejuízo de quase R$50 mil. Uma parte dos criminosos foi presa hoje. As prisões começaram no início desta segunda-feira. Nesta residência no Distrito Federal, policiais pularam o muro para surpreender os suspeitos. Ao todo, foram expedidos 9 mandados de prisão temporária, além de busca e apreensão. Dos 7 presos na operação, 2 estavam em Joinville, Santa Catarina. As investigações começaram em janeiro deste ano, depois que uma vítima entrou em contato com a Polícia Civil. Ela contou que recebeu uma ligação que parecia ser do Banco de Brasília. O número no visor era igual ao da central de atendimento. O falso atendente avisou que a conta dela estava sofrendo uma tentativa de fraude com transferências suspeitas. Seria preciso baixar um antivírus no aparelho. O aplicativo baixado apresentava um número como esse daqui, que seria a quantidade de vírus no celular. Mas ao apresentar esse código para os golpistas, o que a vítima fez foi dar acesso ao aparelho celular dela. Os criminosos então utilizaram as senhas e as contas bancárias registradas no aparelho para realizar empréstimos e transferências. Para você ter uma ideia, nesse caso, por nós investigados, eles contrataram um empréstimo no valor de R$37 mil e realizaram diversos PIX, que cada um deles superior a R$9 mil. 2 suspeitos estão foragidos. Os presos devem responder por fraude, associação criminosa, lavagem de dinheiro e furto mediante fraude. Com o material que foi apreendido, possivelmente nós vamos localizar outras vítimas e verificar qual prejuízo sofreram, entrar em contato, verificar também se são de Brasília, porque muitas vezes
as vítimas nem sempre são de Brasília. Em nota, o BRB informou que está colaborando com as investigações e, mais uma vez, alertou aos clientes que não solicita qualquer tipo de informação, como senhas ou QR Codes, por meio de links, SMS ou redes sociais. Em caso de dúvida, gente, é só ir diretamente até uma agência ou entrar em contato pelo número 3322 1515. Repetindo, 3322 1515. A Polícia Civil fez uma operação contra um grupo suspeito de roubar um caminhão carregado de bebidas alcoólicas. O crime aconteceu no dia 24 de maio. O motorista foi rendido enquanto os criminosos faziam ameaças e roubavam uma carga. 4 deles foram presos hoje. Um já respondeu por furto de cabos. Além disso, foram cumpridos mandados de busca e apreensão em Lusiânia, Valparaíso e Novo Gama, em Goiás. Para quem está na UTI, lutando pela vida, cada segundo conta. E na espera por um órgão, um trabalho de equipe é o que pode garantir que um coração lá do Sul, por exemplo, venha dar uma nova vida a um paciente aqui do Centro-Oeste. Quem mostra para a gente é a repórter Tayane Mello. Esse é o Sentinela, o helicóptero do Detran que ajuda a salvar vidas. Desde o início das operações, em 2015, ele já foi responsável por realizar o translado de 63 órgãos, sendo 52 corações, 4 fígados, 1 rim e 6 córneas. Nesta sexta-feira, ele realizou mais um voo para transportar um coração a um paciente do Instituto de Cardiologia e Transplantes do DF. O coração foi trazido de Maringá, no Paraná, para a base aérea de Brasília, em voo da FAB. Ao chegar na capital, foi transportado pela unidade de operação aérea do Detran até o instituto onde estava o paciente. Toda essa parceria só foi possível depois que um termo de cooperação técnica com a Secretaria de Saúde e o SAMU em 2015, que concedeu ao Detran o papel de transportar órgãos provenientes de outros estados para serem transplantados em pacientes no DF. A Secretaria de Saúde tinha essa dificuldade nesses transportes desses órgãos vitais que chegavam até o Distrito Federal, e o Detran, pelo fato de ter uma aeronave, logo de pronto se prontificou a entrar nesse termo de cooperação como responsável por esse transporte. Neste ano, o helicóptero já transportou 7 corações. A unidade acumula mais de 7.000 horas de voo em 7.433 missões realizadas. Um trabalho onde o tempo faz toda a diferença, dando mais chances a quem precisa sobreviver. O tempo que o coração ou o órgão fica fora faz total diferença no sucesso da operação. Então é fundamental que isso seja bem breve, desde a saída lá da origem até aqui no destino. A gente vê que o tempo médio para transporte, como é o caso do último órgão, por exemplo, foi em torno de 4 minutos. Numa situação normal, num carro, por exemplo, esse transporte levaria 22 minutos. A Acadêmicos da Asa Norte foi a campeã do grupo especial do Carnaval no DF. Depois de 9 anos, os desfiles voltaram à capital federal, mesmo fora de época. Ao todo, 13 escolas se apresentaram e a grande campeã do grupo especial desfilou com 400 participantes, numa homenagem às mulheres negras do Brasil, como Elza Soares, Leci Brandão, Margarete Menezes e Marielle Franco. Já no grupo de acesso, a escola que levou o primeiro lugar foi a Groove Pi, Unidos da Vicente Pires, com o tema Candomblé. Você quer ajudar a gente a trazer aqui as notícias que movimentaram o seu dia? Então anota o WhatsApp da nossa redação. É o 99623-2421. É só salvar o nosso contato aí no seu celular e mandar a sugestão de pauta aqui pra gente. A gente fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Beijos e abraços a todos e até amanhã. Tchau.